Curva sua cabeça então, feche seus olhos, nós vamos orar. Procure não se distrair agora, se você puder fechar os teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Pai querido e amado, mais uma vez nós nos colocamos inteiramente à sua disposição. Fala conosco, ministra, Senhor, as nossas vidas nessa hora. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor possa falar a nossa mente, preparar a nossa vida para tudo aquilo que vamos viver nessa nova estação, como fomos ministrados aqui. E pedimos, Pai, que essa palavra possa encontrar no nosso coração, na nossa vida, uma terra fértil, e ela possa frutificar essa palavra, Senhor, e vidas possam ser salvas, curadas, saradas, restauradas. Então eu te peço, ministra, Senhor, sobre nós. Eu me entrego, me esvazio, me entrego completamente a Ti, pedindo, usa a minha vida, Senhor, com misericórdia. Reconheço as minhas falhas, meus pecados, sei que sou pecador e te peço perdão por todas as minhas falhas, mas ministra, Senhor, com a Tua misericórdia na minha vida e na vida dessa igreja. Faz a Tua palavra e cumpre em nós, ó Pai, o Teu querer. Assim nós oramos com grande expectativa de céus abertos nessa noite. Salvação, restauração, cura, transformação, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada O Maior Presente. E nessa série de mensagens a gente já aprendeu e está falando um pouco sobre um chamado, sobre algo que nós carregamos, que nós temos conosco, que é cumprir o chamado de Jesus às nossas vidas. E hoje eu quero falar para você sobre o poder de uma história. O poder de uma história. E eu não poderia começar esse culto diferente se não fosse para contar uma história. Posso contar uma história aqui? Sim ou não? Amém. Vou contar uma história. Só que essa história está na Bíblia. Então vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e eu vou ler uma história para você. Marcos 5. A partir do versículo 1. Amém? Vamos lá? Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou algumas versões diz Gadarenos. Eu cresci aprendendo Gadarenos, aí pega umas outras versões, muda o nome, parece que mudou a Bíblia, né? Mas assim, tá certo os dois, tá bom? Na terra dos Gadarenos, dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vinha dos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-te que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora
do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dormindo, ou melhor, que antes estava dominado pela legião, mas agora sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Você já parou para pensar no poder que uma história tem? Já parou para pensar nisso? Nós naturalmente somos atraídos por uma história. Tem algo que parece até mágico, quando alguém fala assim, ó, era uma vez, os nossos ouvidos parecem que voltam para aquilo, para tentar descobrir o que vem depois dessa frase, era uma vez. E a gente ama contar história. Desde cedo, né, as histórias moldaram a nossa forma de pensar, inclusive princípios que nós carregamos. Eu vou pedir só no som lá, Ivan, diminui só um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Parece que eu estou gritando para mim mesmo, daí se eu diminuir aqui, vocês não escutam lá. Isso, assim tá bom, tá ótimo, perfeito. Então as histórias, elas formam a nossa vida, formam os nossos princípios, elas formam quem nós de fato somos, mas as histórias não só formam, as histórias também transformam. Amém? E a maioria dos princípios bíblicos que você conhece, nós aprendemos a partir de histórias. Você vai ver que Deus se revelou para os homens a partir da história da humanidade. Então você conhece a história da criação, lá no Éden. Depois você conheceu a história de Noé, que construiu a arca, e Deus resetou, né, a humanidade. Deus instaurou, Deus começou algo novo, porque a terra estava corrompida. Então Noé começou, você conhece a história de Noé, os animaizinhos entrando na arca, tudo bem? Você conhece a história depois dos patriarcas, você conheceu a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você conheceu a história depois dos reis de Israel, né? Começando com Saul, depois com Davi, com Salomão e depois os demais reis de Israel. Você conheceu a história dos profetas. Nós lemos na palavra de Deus a história ali do profeta Isaías, Jeremias, dos profetas Elias, Eliseu, de Daniel, Joel, Amós. Nós conhecemos essas histórias, são histórias lindas e poderosas na nossa vida, que moldaram a nossa história. Você conheceu a história de juízes, como Sansão, como Gideão, como Débora. Samuel foi o último dos juízes, também foi profeta, mas foi o último dos juízes. Depois nós aprendemos, quando entramos no Novo Testamento, nós vimos as histórias de Jesus. Nós vimos os evangelhos, eles são parecidos, eles são sinóticos, a teologia vai dizer, mas eles são muito parecidos, contam para nós a história de Jesus. E depois você vai ver um livro que foi escrito, né, por Lucas, um médico, contando a história dos próximos atos que esses apóstolos tiveram logo após que Jesus sobe aos céus. Então você vê os atos dos apóstolos, e um apóstolo foi formado ali, que você vai conhecer na sua Bíblia, da história de um homem chamado Paulo.
E nós vemos depois histórias das cartas que Paulo escreveu, contando a história do avanço da igreja, e é assim, a nossa vida, aquilo que nós conhecemos, os princípios, eles foram escritos, eles foram deixados para nós através de uma história. Então as histórias têm poder na nossa vida, não só de nos informar, mas também de nos transformar. Posso ouvir um amém? Então não é de se admirar que Jesus ensinou lições de profunda sabedoria, sabe, ensinos teológicos de peso, mas ele ensinou algo profundo para nós, mas com histórias que eram simples. E eu creio que Jesus, sabe, foi o maior contador de histórias aqui dessa terra. Ele contou histórias, desde história de banquetes, ele contou histórias aqui de sementes de mostarda, ele contou histórias de árvores que dão frutos, de ovelhas desaparecidas, ele contou história de filhos pródigos. Jesus foi contando histórias, eram histórias simples, mas essas histórias simples, elas tinham a ver com o ambiente que aquelas pessoas viviam no seu dia a dia, e essas histórias transformavam a história de todos aqueles que ouviam. Então Jesus tinha plena consciência do poder de uma história, mas a maior história que nós podemos conhecer é a história de Deus na nossa vida, a história de Deus na vida de pessoas. Todo ser humano carrega uma história. Eu amo sentar com pessoas que eu estou conhecendo e ouvir a história delas. Eu amo compartilhar um pouco a minha história. É tão interessante porque a gente vai percebendo que muitas dessas histórias, elas são muito parecidas à nossa experiência de vida de antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim que o nosso calendário é determinado, inclusive na ciência, antes de Cristo, né? E depois de Cristo. A nossa vida também é marcada por um antes de Cristo e depois de Cristo. Quem aqui está glorificando e pode glorificar a Deus pela sua vida depois de Cristo aqui, amém? Amém. Mas por que você glorifica a sua vida depois de Cristo? Porque você sabe que teve um antes de Cristo. E é isso que faz toda a diferença. E aí, eu amo ouvir, sabe, histórias das pessoas, e como é poderoso demais a gente encontrar nas histórias que você ouve de alguém, a mão de Deus na história dessa pessoa. O próprio Fábio aqui, ao ministrar as nossas vidas, quando estava ministrando as ofertas, ele falou, quando eu cheguei aqui nessa igreja, cheguei só a capa da gaita. Eu até ouso dizer, onde é que está o Fábio aqui? Onde é que está o Fábio? Já foi embora, né? Já ministrou. Ah, não, está lá, intercessão. Mas eu ouso dizer que nem capa essa gaita tinha. Então, e é tão lindo a gente ver, porque eu conheci a história do Fábio lá atrás, e agora eu vou vendo a história, vendo aqui, cara, um homem de Deus, orando, ministrando, falando, você entendeu? É algo extraordinário. A Evelise que está vindo ali, né, toda sem entender o que está acontecendo, a Evelise vinha aqui nesse lugar, antes de ser igreja, e batia nas pessoas aqui nesse lugar. É ou não, Evelise? Se escondeu atrás do pilar para eu não ver, né? E agora a gente vê, meu Deus, sou homem de Deus, mulher de Deus. Então, você vê Deus nas histórias das pessoas, é algo tão extraordinário, porque quando isso acontece, tudo muda, há uma transformação. Onde havia ruínas, agora surge restauração. Onde havia culpa, agora você vê que nasce o perdão. Onde havia vergonha, Deus devolve para essa pessoa a dignidade. Onde havia trevas, você percebe claramente que a luz de Cristo resplandeceu. Você pode dizer amém? Então Jesus não apenas entra nas histórias, mas ele também muda o destino delas. E é extraordinário quando Jesus entra na história de alguém. E o reino de Deus, amados, ele sempre vai começar na nossa vida com um encontro com Jesus e vai terminar com uma história de transformação. Então o Evangelho não é apenas uma doutrina para ser defendida. O Evangelho é uma notícia que ela precisa ser anunciada. É uma boa nova, é uma nova notícia que ela precisa ser anunciada. É a história do céu na terra, da vontade do Pai na terra. É aqui na terra assim como no céu. Essa é a história do Evangelho. É Deus alcançando pessoas reais, em lugares reais,
com histórias reais, histórias muitas delas de dor, muitas delas de sofrimento, de tristeza, mas Deus transformando essa história de trevas em uma história de luz. E nós estamos aqui, Deus nos levou para trazer essa série de mensagens de o maior presente, porque nós aprendemos aqui que nós recebemos o maior presente da nossa história, e a grande expectativa aqui é que, ao findar aqui dessa série, que você compreenda que nós somos chamados, amados, para oferecer para os outros aquilo que nós recebemos de Deus, o maior presente. Qual é o nome do maior presente que nós recebemos de Deus? Jesus! É o maior presente que nós recebemos. Então, o maior interesse de Deus, sabe, nessa terra, são pessoas. Esse é o maior interesse de Deus. E nós queremos o que? Alcançar pessoas. Nós queremos alcançar pessoas. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e andar alguns passos. Lembra? Nós precisamos andar alguns passos, atravessar algumas salas, e a gente permitir que, quando a gente anda alguns passos, nós vamos deixar o Espírito Santo agir através de nós, e com discernimento nós vamos conduzir a relacionamentos e a ação de Deus, e nós vamos ver a transformação quando nós contamos uma história. Nós aprendemos aqui algumas semanas, que antes da Páscoa, inclusive, que nós precisamos viver os 3Ds. Quais são os 3Ds? Desenvolver amizades e relacionamentos. Segundo, descobrir histórias dessas pessoas que nós estamos desenvolvendo amizades, precisamos descobrir a história delas, o que elas carregam, e nós precisamos discernir os próximos passos que o Espírito Santo quer que a gente dê para com essa pessoa, para que a gente possa ser usado por Deus. Então hoje nós vamos avançar aqui, exatamente nesse ponto, mas eu quero falar com vocês aqui sobre, de uma forma muito prática, o poder que uma história tem para transformar vidas. Eu só estou aqui nesse púlpito, nesse altar, porque um dia Deus transformou a vida de alguém, e um dia eu ouvi esse alguém testemunhar aquilo que Cristo fez na vida dela, e aquilo que Cristo fez na vida dela mudou também a minha vida, e aquilo que Cristo fez na minha vida está dando oportunidade de você ser mudado na sua vida, na sua história, e é assim que o reino funciona. Posso ouvir um amém? Então nós vamos aprender que o poder que uma história tem de transformar vidas, o poder de uma história tem de trazer transformação, o poder que uma história tem, quando nós compartilhamos, nós contamos o nosso testemunho para o nosso próximo. E amados, quem foi alcançado pela graça de Deus, não carrega apenas uma memória. Quem foi alcançado pela graça de Deus, carrega uma missão. Eu vou repetir, quem foi alcançado pela graça de Deus, não pode carregar apenas uma lembrança daquilo que Cristo fez, mas você carrega agora uma missão. O que Deus fez em você não pode parar em você, precisa ser divulgado, precisa ser anunciado, e você foi chamado, amados, para uma missão, para alcançar outras pessoas, através daquilo que Deus fez na sua vida. Posso ouvir um amém? Qual é o valor que uma história tem? Sabe, muitas vezes nós subestimamos a força do nosso testemunho. A gente subestima, a gente acha que a nossa história, muitas vezes, para ela ter valor, ela tem que ser extraordinária. Ela tem que ser algo assim, entendeu? Se não for algo assim extraordinário, meu Deus, eu era, sei lá, alguém completamente sujo nas trevas, para só então Deus mudar a vida de alguém, mas Deus não trabalha assim. Deus não precisa com que a sua história seja espetacular para realizar o propósito que Ele tem na sua vida ou na vida de alguém. Às vezes, amados, Ele quer apenas uma história simples, mas que ela seja sincera, que ela seja clara, que ela seja verdadeira, quando você contar aquilo que Deus fez na sua história. Tipo, assim, uma história de antes e depois do encontro com Jesus. Lembra a mulher do poço, a nossa primeira mensagem dessa série? Aquela mulher encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, era uma samaritana, e ela estava toda ali arredia, né?
como é que Jesus está falando com uma mulher? Ela foi num horário que não era para as mulheres estarem ali no poço, e de repente tinha um homem falando, e nem era samaritano, era um judeu falando com uma samaritana, ali aquela situação constrangedora, mas até que ela percebe que Jesus foi especificamente naquele lugar, para ter um encontro com ela. E a partir de então, que ela tem aquele encontro com Jesus, a vida dela é mudada, e ela volta lá para a sua aldeia ali, para Samaria, para aquele ambiente ali, e a vida de outras pessoas foi transformada, através da história que ela contou. Então, a história muitas vezes, ela não precisa ser algo assim, espetacular, precisa ser algo no jornal, não. A sua história, ela pode ser simples. Talvez para você ela é simples, mas ela pode mudar uma história eterna na vida de alguém que ouvir a sua história. Sabe, a sua história de vida, a sua história de conversão, a sua história de transformação, a história, sabe, que quando Jesus entra na sua vida, tudo muda. Quem teve a sua vida mudada depois do encontro com Jesus aqui? Quem teve assim? Fica com a mão levantada, quem teve, de verdade? O que você faz quando você deveria estar com a tua mão levantada aqui e teve sua vida mudada? Vamos glorificar Jesus? Vamos agradecer a Ele? Nós tivemos uma vida mudada e transformada. Glórias a Jesus que mudou a nossa história. Então o seu testemunho, amados, ele pode até parecer simples para você, mas para alguém pode ser exatamente a resposta que ela precisa. Então o que Deus quer fazer em você não foi apenas para você, mas foi para que outras pessoas pudessem ser alcançadas através daquilo que Ele fez em você. Então a nossa tarefa, quando eu vou contar uma história para alguém, não é impressionar as pessoas. A nossa tarefa é comunicar com clareza e sinceridade, verdade do nosso coração, aquilo que Cristo fez por nós. E exatamente por conta disso, nós precisamos entender e respeitar essa história que vamos contar na vida de alguém, o contar para alguém, aquilo que Cristo fez na nossa vida. E isso é muito importante, porque a história que eu vou contar para alguém, ela tem um poder de mudar a vida daquela pessoa. Então, quando nós levamos o nome de Cristo, nós precisamos, sabe, melhorar aqui a nossa capacidade de comunicação, para nós comunicarmos a nossa história de fé. Se ela não for muito bem comunicada e comunicada com clareza, a gente pode perder muitas vezes a oportunidade de ser usado por Deus e mudar a eternidade de alguém. Olha a seriedade que é isso. Então nós entendemos algo. Eu entendi que eu tenho um compromisso, eu fui chamado, eu tenho um compromisso, eu preciso compartilhar aquilo que Cristo fez na minha vida, na vida de alguém. Esse é o meu chamado, amém? Se não fosse por isso, quando você entregava a sua vida para Jesus, não seria muito melhor? Entreguei minha vida para Jesus, caí morto ali, foi para o céu. Não seria muito mais legal? Quem acha que seria muito melhor, muito mais legal? É muito mais legal, irmão. Aceitou a vida de Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi para o céu, morreu, vai para a glória, a eternidade com Cristo. Mas não é assim. Ele deixa a gente aqui, e se Ele deixa a gente aqui para uma missão. Então a gente precisa ter toda uma estratégia para contar a nossa história, porque toda pessoa é especial para Deus. Jesus, ele teve uma estratégia. Ele não chegou lá no poço de Jacó para aquela mulher, e não chegou lá para ela assim, o negócio é o seguinte, eu sou Cristo, se ajoelha aí, me aceita como teu Senhor, teu Salvador, e depois eu quero ver você no culto, hein, sentado na primeira fileira, e fazer a escola de fundamento, e receber um diploma, e a gente aplaudir você lá. Não foi isso. Ele começou conversando para aquela mulher, ele conseguiu entrar na vida daquela mulher, ele comparou ela contra-argumentou com algumas coisas, ele quebrou algumas barreiras. Jesus teve uma estratégia por causa de uma pessoa. Então, queridos, quando você for contar a sua história, uma dica que eu vou dar para você, posso dar algumas dicas aqui? Sim ou não? Então evite redundância, sabe? Evite história longa, com detalhe desnecessário, porque às vezes a pessoa fica enfadada de ouvir aquela história. Você vai contar a tua escola aqui, você vai contar aquilo que Cristo fez na sua vida. Aí você começa lá, deixa eu começar pelo princípio. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Antes, vieram os dinossauros,
E você começa a contar desde ela. Irmão, não dá. Conta só o que Cristo fez, conta o antes de Cristo e o depois. Posso ouvir um amém? Sabe, falta de clareza também. Muitas vezes a gente peca porque a gente quer contar uma história e a gente quer deixar essa história bonita. E a gente quer deixar, ou talvez, aquela história mais espiritual, e a gente começa a ser incoerente com algumas coisas que a gente conta, e vai lá, e a gente quer contar experiência extraordinária. Não, meu irmão, deixa eu contar para você que eu fui lá no monte, e tinha um monte de folhinha brilhando, quando eu estava lá, e não sei o que, a pessoa fica olhando, mas como assim, folhinha brilhando no monte, por quê? Né? E aí outro está lá e fala assim, meu Deus, eu vi um anjo, e um anjo apareceu para mim, aquele anjo falou comigo, e olha, eu estou falando com você, eu vejo um anjo atrás de você. Não, para. Tudo bem, quem teve experiência extraordinária aqui com Deus e sobrenatural, glória a Deus, mas você precisa contar aquilo que Cristo fez na sua vida, e a sua vida que foi mudada. Posso ouvir um amém? Evite também o evangeliquez, porque a gente que é crente, a gente gosta do evangeliquez, sim ou não? Oh amado, eu estava aqui no vale da decisão, até que veio uma unção dobrada, sem aviso, e um varão apareceu, me trazendo aqui uma revelação tremenda, e o Espírito já testificou que era a cilada do inimigo. Na mesma hora, já repreendi o devorador, mas maior é o que está em nós, porque em mim eu estava ali orando e alto, no meio da rua, e o mistério que veio, quem recebe aqui dá um glória, irmão, dá um glória, sacode quem está do seu lado, diga, dá um glória, irmão, dá um glória. Mas não faça isso, cara, porque isso afasta as pessoas. Para com esse evangeliquez. É legal, nós gostamos, né, de dar uns glória aqui em cima, tudo bem. Mas você vai contar uma história para alguém. Conta a sua história, aquilo que Cristo fez na sua vida. Simples assim, simples assim. Amém, amados? Vamos aplaudir Jesus? Então, quando você for contar a sua história, conte quem você era. Conte quem você era antes de conhecer Cristo, como você é agora, depois que você conheceu Jesus. Sabe, conte a sua jornada de fé, mas mantenha o foco, torne-a fácil de entender, sabe, transmita com coração humilde, sincero. Eu vou falar para você que durante muito tempo, eu tive uma dificuldade no início da minha caminhada com Jesus. Eu tinha uma certa dificuldade de contar a minha história, porque pelo meu perfil, né, eu não tenho um perfil de ficar aí contando a minha história para as pessoas no elevador. A pastora não, a pastora quando ela entra no elevador, todo mundo sai do elevador conhecendo a vida dela, mas não é o meu perfil. Então, e eu julguei muitas vezes que a minha história não era uma história interessante, porque eu nunca tinha matado ninguém. E eu achava isso até triste, porque eu nunca tinha matado ninguém. Eu nunca tinha usado drogas. Eu nunca tinha gasto toda a minha fortuna no jogo de azar, no tigrinho. Deus está falando, né? Eu tinha uma experiência com cigarro. Posso contar aqui para você? Não. Eu não vou contar porque não vai dar tempo, mas vou passar aqui. Vocês gostam de uma história, né? Eu acho que a minha mãe nem sabe disso, ela vai saber agora. Eu deveria ter aproximadamente uns 6 para 7 anos de idade. E eu lembro que tinha alguém trabalhando lá em casa. Eu não lembro se era um pintor, se era um pedreiro, mas estava trabalhando lá em casa. E essa pessoa fumava. E nós tínhamos um fogão a lenha em casa. Era inverno e o fogão a lenha sempre tem foguinho ali, né? Tinha aquela chapa ali. Eu lembro, né? Algumas vezes a gente limpava aquela chapa, mas sempre tinha fogo naquele fogão a lenha. E um dia aquela pessoa que estava trabalhando lá em casa, ela foi embora, mas ela deixou ali umas bitucas de cigarro. E o que eu fiz? Fui lá, peguei uma bituca daquele de cigarro, sem ninguém perceber, fui lá, abri um pouquinho do fogão a lenha e acendi aquela bituca. E
chupei, traguei aquele cigarrinho. Na mesma hora, irmão, me deu uma crise de tosse, comecei a tossir sem parar, imagina, 6, 7 anos, de uma crise de tosse, e eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falando comigo naquela hora: Jardel, você precisa largar o cigarro. E eu larguei ali, irmão. Nunca mais eu coloquei o cigarro na minha boca. É verdade. Essa é a única história mais trágica que eu tenho relacionada a esse vício. E eu larguei o vício, nunca mais eu me viciei em nada assim. Então, eu tinha medo de contar essa história, não essa necessariamente, né? Mas eu achava que a minha história, às vezes eu lembro que quando eu comecei no ministério, e a gente estava lá, eram os pastores do Bola na época, assim, e lá, meu Deus, no Bola, os pastores eram tudo virado no alho, né? E os caras contavam, não sei quantos, fumei tudo que tinha, apliquei tudo que tinha, fiz tudo que... Cara, eu era um louco, fui internado no hospício 40 vezes, e eu achava aquilo o máximo, mas eu não tinha essas histórias assim. Mas até eu entender, amados, que não se tratava disso. A minha história, um dia quando eu fui entender que eu fui educado numa boa casa, com bons pais, uma boa família, tinha tudo isso, mas dentro de mim tinha um vazio. Dentro de mim tinha um vazio e eu não sabia explicar o que era esse vazio. Até o dia que eu encontrei Jesus e eu pude entender, porque eu só conhecia esse vazio que eu tinha quando encontrei alguém que conseguiu encaixar certinho para o tamanho desse vazio que eu tinha no meu coração. E aí a minha vida começou a ser mudada e transformada. E hoje eu sou um pastor. E eu comecei a perceber que a minha história com Jesus, é uma história simples, mas é uma história sincera. E essa história começou a mudar a vida de muita gente à minha volta, da minha casa, da minha família. Muitas decisões que eu tomei em prol da minha família foi exatamente porque eu conheci Jesus, que se eu não tivesse Jesus, talvez eu nem família mais teria. Histórias de restauração, não só na minha casa, mas na vida de tanta gente. E hoje eu vejo claro a vida de Jesus, e eu vou compartilhando, eu conto um pouco da minha história. Às vezes eu vou aconselhar alguém, e a pessoa está chorando, ele fala assim: cara, deixa eu contar uma história para você, e eu começo a contar um pouco da minha história. Ele fala: meu Deus, hein, pastor, deixa eu orar por você. Aí eu disse: não. Então, amados, sabe, Jesus sempre sabe onde encontrar alguém que o mundo já desistiu de procurar. Isso eu acho extraordinário. Jesus sabe encontrar, e assim como ele foi com aquela mulher lá, que estava buscando água lá no poço de Jacó, Jesus aqui, ele vai para um lugar, ele atravessa o mar, ele chega lá na terra dos Gadarenos, e quando ele chega lá, ele encontra um homem dominado por uma realidade de destruição, por uma realidade de isolamento, por uma realidade aqui de opressão completa. Mas Jesus aqui, ele foi até aquela cidade, especificamente por causa daquele homem. Aquele homem estava ali perdido, e Jesus via naquele homem, que a cidade via ele como um endemoniado, como um doente, como alguém opresso, como alguém que as pessoas não queriam se aproximar, porque o cara era um cara louco. Mas Jesus olha para ele com um olhar de amor, e vê nele um discípulo potencial em formação. O homem vivia nos sepulcros, diz a história. Ele estava aqui entre os mortos, ele estava afastado da convivência humana, que ele estava fora do convívio social, ele estava fora do alcance das relações normais aqui. Ninguém conseguia aqui prendê-lo, porque as correntes não funcionavam. A história vai dizer aqui que ele rasgava, ele quebrava melhor as correntes. Então a força humana não conseguia resolver.
aquilo que estava destruindo aquela vida, mas até que Jesus chega. Meu irmão, quando Jesus chega, o cenário muda. Quando Jesus chega, a história muda. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, agora ele é encontrado por Jesus. Aquele homem que estava escravizado ali, agora ele é liberto. Aquele que antes era visto como um caso perdido, agora ele tem uma história de dignidade. Então, quando a cidade agora chega aqui ao ponto de ver aquilo que aconteceu com aquele homem, é tão extraordinário, porque a Bíblia diz aqui que ele estava ali assentado, vestido em perfeito juízo, restaurado por completo. O que Jesus faz? Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus devolve a estabilidade, Jesus devolve a identidade real dele, dos céus na terra, Jesus devolve a dignidade na vida daquele homem. Então o Evangelho, amados, ele não pode ser um enfeite na vida de um crente. O Evangelho não vem para enfeitar a nossa velha vida, o Evangelho vem para nos dar a oportunidade de viver algo novo e gera em nós uma nova criatura. A restauração de Jesus na vida de alguém sempre é completa, nunca é parcial. Entenda isso. E é agora que eu acho mais extraordinário que aquele homem liberto, ele quer seguir Jesus, e eu também quis seguir Jesus, e você também, agora que você foi liberto, você quer caminhar com Jesus. Nós queremos andar com Jesus, e essa é a ordem dos fatos de todo aquele que tem um encontro com o Salvador. Mas Jesus dá uma ordem para ele que o surpreende, e é essa ordem que ele dá para esse homem, que é a base da onde eu quero que você saia daqui hoje, que eu quero construir tudo aquilo que você está ouvindo hoje, que está no versículo 19, põe para mim de novo, filho, versículo 19, ele diz assim, põe lá, isso, olha só, Jesus ordenou para ele, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis, tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Aleluia! Esse aqui é o centro da mensagem. Jesus atravessa o mar por causa desse homem. Jesus transforma a história de opressão e de dor daquele homem, de alguém que se esmurrava com pedras e se cortava todo, que morava entre os túmulos num cemitério. Agora Jesus transforma aquele homem em uma testemunha. Ele agora não é mais só alguém que foi alcançado por Jesus, mas agora ele é alguém que recebe de Cristo uma missão. E é o que todos nós recebemos. Quem foi tocado por Cristo, amados, não recebe apenas uma cura, recebe uma missão. A salvação não é o fim, a salvação é o início do processo. A salvação não é o seu fim. Não viva a sua vida para ser salvo. Se você crê em Jesus, você é salvo, ponto final. Viva a sua vida para cumprir a sua missão, aquilo que Cristo fez em você, e vai fazer através de você, com a sua história. E por mais que você não imagine, que você não perceba, mas a sua história é poderosa para gerar transformação e mudar a eternidade daquele que está ouvindo. Posso ouvir um amém? Então não precisa, sabe, seu testemunho é poderoso demais, mas nem sempre ele vai começar com grandes plateias. Muitas vezes vai começar dentro da sua casa, com os seus, com a sua família, na sua rua, no seu vínculo de convivência, com os colegas ali do trabalho. A sua casa pode ser o seu primeiro campo missionário. Às vezes a gente quer ir para a África para evangelizar, mas às vezes o quarto ao lado é o nosso primeiro campo missionário. E a sua voz, ela
pode ser, amados, um instrumento que Deus vai usar para alcançar a sua família inteira. Eu estou profetizando sobre você aqui. Para encerrar, sabe a história de testemunho mais eficaz? Ela precisa sempre ser simples. Quem eu era, o que Jesus fez na minha vida e quem eu me tornei depois de eu conhecer a Cristo. É isso. A sua história é isso. Conte a sua história. Compartilhe a sua história. Cara, quem eu era, o que Jesus fez na minha vida, como Ele me encontrou e quem eu me tornei depois que eu conheci Jesus Cristo. É isso que vai dar clareza para a sua mensagem, isso que vai dar clareza para a sua história. Não esconda aquilo que Jesus fez, por favor, amados. Não escondam aquilo que Jesus fez na sua vida. Não esconda. Se existe alguém na sua volta, é que muito provavelmente, talvez seja uma dessas pessoas que esteja esperando só uma palavra, e uma palavra ou uma história que só você pode contar, porque é a sua história com Cristo. E enquanto você vai contando a sua história, você vai dando espaço para o Espírito Santo agir. Sabe, amados, Jesus ainda quer alcançar pessoas por meio de pessoas. E esse é o padrão, o evangelho é esse. Jesus quer alcançar pessoas por meio de pessoas. Quando Pedro tem uma visão, um anjo visita, ele tem um sonho, tem uma visão ali, e o anjo diz para ele assim: vá na casa de Cornélio. E Pedro vai na casa de Cornélio e conta e fala do evangelho e compartilha uma história. O anjo não podia ter muito bem ido lá e falado direto com Cornélio, mas não, Deus não quer usar anjo, Deus quer usar você. Fala para quem está do seu lado, diga assim: Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você. Sabe, Jesus ainda usa pessoas, entenda isso, usa pessoas para alcançar pessoas. Ele ainda quer usar histórias e a sua história para abrir caminhos. Ele ainda usa e quer usar o seu testemunho para preparar corações. Eu acho extraordinário nessa história que Jesus atravessou o mar por causa de uma única pessoa. Jesus entra em lugares que ninguém queria entrar. Jesus restaura exatamente aquela pessoa que ninguém queria próximo, que o mundo descartou. Talvez muitos de nós aqui éramos pessoas que o mundo já tinha descartado. Mas Jesus transformou a vergonha daquele homem no seu maior testemunho. Porque diz que todos ali ficavam admirados ao ouvir a sua história e ver a sua transformação, porque agora ele estava vestido, ele estava em perfeita consciência, ele estava são, ele estava transformado, ele foi mudado, e as pessoas se admiravam com aquilo que Cristo tinha feito. Sabe, eu preciso dizer para você que o seu testemunho, a sua história, ela vai mudar a vida de muita gente. Jesus vai transformar a sua, ou a nossa história, ou a nossa vergonha, no nosso maior testemunho. Você pode dizer amém? A palavra de Deus nos conta que Jesus fez de feridos, de enfermos, de cegos, surdos, de aleijados, os seus maiores mensageiros nessa terra. Prostitutas, endemoniados, os seus maiores mensageiros. Publicanos, cobradores de impostos, soldados romanos, seus maiores mensageiros.
Não classifique para quem que você pode contar ou não a sua história. Se Deus te der a oportunidade de contar a sua história para alguém, conte. Porque é a sua história, o seu testemunho vai gerar transformação. Posso te dar um conselho antes da gente orar? Arrisque-se mais. Vale a pena se arriscar. Vale a pena se arriscar. Vale a pena você contar o seu testemunho. Vale a pena você sair da zona de conforto. Vale a pena. Vai valer muito a pena você se ajoelhar e dizer: Deus, se houver uma oportunidade hoje, usa a minha história para tocar a vida de alguém. Que essa seja a nossa oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui nos visitando, talvez você que veio a primeira vez, ou você já tenha frequentado essa igreja, essa casa, mas eu quero dizer para você que assim como Jesus um dia encontrou tantas pessoas que estavam doentes, eu quero dizer que talvez esse dia, hoje, seja o dia do seu encontro com Jesus. Talvez Ele preparou essa noite alguém que te trouxe aqui, alguém que te convidou para estar aqui nessa casa, nessa noite, ouvindo essa palavra. Mas eu quero dizer que tudo isso foi uma estratégia de Deus para que você pudesse estar aqui e a partir de hoje, desse encontro com Jesus, que Ele preparou para você, a sua vida pudesse ser mudada e transformada. Então, se você deseja receber a Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que todos repitam essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, lança eles no mar do esquecimento. E escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está, para que eu também tenha vida. E vida em abundância. Minha vida é Tua, Jesus. E hoje eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos mais uma vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão aí onde você está, todos de olhos fechados. Quero que ninguém se constrange, mas se você fez essa oração hoje, entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, levante sua mão. Quero fazer uma oração especial por você. Os demais de olhos fechados. Você que levantou a sua mão, entregou a sua vida para Jesus hoje, eu quero pedir algo para você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém? Alguns irmãos vão orar por você. Isso, sai do seu lugar, pode vir. Não precisa ter vergonha. Os demais de olhos fechados, nós vamos adorar. Mas eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Hoje começa uma nova história. Hoje começa um novo tempo na sua vida, na sua caminhada. Hoje começa um novo tempo, um novo período. Isso, vem aqui na frente, filho, vem aqui, quero orar por você. Vem alguns irmãos aqui, me ajude a orar por eles. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Pai, eu quero orar por essas vidas aqui. Nós como igreja oramos para que os seus filhos que te receberam como Senhor e Salvador, os seus filhos que nessa noite te receberam como aquele que vai mudar a sua vida e a sua história, restaurar a vida de cada um dos seus filhos, Pai, no nome de Jesus,
permita que eles possam viver um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. Permita, meu Deus, que eles possam experimentar o quão bom é andar contigo, o quão bom é experimentar, entregar a nossa vida para Ti, se entregar e ter a nossa vida mudada e completamente transformada por o autor da vida. Dá a eles, ó Pai, a oportunidade de recomeçar, dá a cada um deles a oportunidade de viver um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. E se preparem, eu quero orar por vocês aqui, profetizar na vida de vocês. Se preparem para viver um novo ciclo, um novo tempo que Deus tem na vida de vocês. Um tempo onde o Senhor estará junto com você, onde o Senhor vai acalmar tempestade, vai trazer paz que excede entendimento, e vai dar a cada um de vocês a oportunidade de viver uma nova história. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço, Pai, abençoa os teus filhos nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus por essas vidas. Se você está perto dessa pessoa, alguém na sua cadeira que levantou a mão, dê um abraço nela, diga: seja bem-vindo à família. Diga: sejam bem-vindos à família, sejam bem-vindos à família, irmão. Amém. Vamos cantar para encerrar? Vamos adorar? Vamos adorar, toda a igreja, nós já vamos encerrar. Cante, cante, quem você encontrou? Eu não vou deixar. Cante, cante, profetize, declare. Você encontrou alguém. Vamos fechar o corredor, dê a mão para quem está do seu lado. Tu és o rei, tu és o rei. Levante a mão do seu irmão e repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo do Deus vivo, eu abençoo você, a sua casa, a sua semana, sua família, os seus negócios, que você possa ser uma ferramenta poderosa em Deus, porque há poder na sua história, há poder
de transformação na sua história. Você não é apenas alguém que vai trazer informação, mas através da sua história haverá transformação, e através da sua história vidas serão mudadas, a eternidade de pessoas serão transformadas. Que Deus use você, que Deus abençoe você nessa semana, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, fala no ouvido dele, me paga um pastel, e Deus abençoe você, em nome de Jesus.